Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal Ver Mais, esse espaço que foi criado pela Sociedade de Oftalmologia de Pernambuco, onde eu, Michel Bittencourt, que sou médico oftalmologista, faço aqui a função sua, de paciente, para fazer perguntas para os nossos convidados, para a gente tentar abordar o máximo de conteúdo possível sobre a saúde ocular. Hoje eu estou aqui na presença dessas duas mulheres ilustres aqui, doutora Manuela Gondim, atual vice-presidente da sociedade. Manuela, por favor, as palavras é com você. Obrigada, Michel. Queria aproveitar também para parabenizar a Michel, que esse ano está participando aí mais engajado na SOP e veio com esse projeto incrível. Então, Michel, prazer nosso, né, estar aqui contigo e poder contribuir aí tanto para a nossa sociedade, né, como para a informação de saúde ocular para nossos pacientes, né? Então, de uma forma aqui mais descontraída, você gosta de usar o termo, né? Agradeço aí por Vasquinho, inclusive por estar aqui na vice-presidência da SOP, né? Atualmente eu estou como coordenadora do Fellowship de Retina in Vitro, na parte clínica e cirúrgica do CEOP. E eu também tenho a honra de estar aqui ao lado de Bruna, né? Bruna Ventura, que é da Fundação, está na coordenação, né, de ensino da especialização de oftalmologia e trazer tantos assuntos importantes, né, e de tanto questionamento em consultório. É verdade. Eu sou Bruna Ventura, especialista em cirurgia de catarata, tanto em adultos como em crianças e bebês. E como o Manu falou, eu coordeno o curso de especialização em oftalmologia lá da Fundação Tino Ventura. Então, eu tanto tenho meu consultório no Hope, como também uma parte bem importante é a parte social. A gente sabe que existem muitas pessoas para serem ajudadas, não só na parte privada, como também na parte pública. Perfeito. Eu estou achando vocês muito humildes nessas apresentações, tá? Porque, na verdade, eu sei que tem muito mais coisas para falar aí. E, assim, uma das coisas que eu gosto de fazer, e é sempre um exercício, a gente pensar que quem está ouvindo a gente são os pacientes, a população em geral. Hoje, quando eu estava vindo para cá, eu fiquei pensando, poxa, a gente está tão habituado a falar das especialidades, né? Você acabou de falar que você é especialista em retina, Bruna falando de catarata infantil. E aí eu queria começar com você, Bruna. Imagina que você é um paciente que entende que o olho é uma estrutura, um órgão que é responsável pela visão. Mas esse olho, ele tem vários compartimentos diferentes e cada compartimento a gente sabe que existe uma subespecialidade. Fala para os nossos telespectadores hoje quais são essas subespecialidades e como funcionam cada compartimento desse aí dentro do processo visual. Excelente, Michel. É uma temática bem importante porque a maioria das pessoas que procuram um oftalmologista acham que ele sabe tudo o que se tem para saber do olho. E, apesar de todo oftalmologista, pelo nome mesmo, precisar ter uma boa noção de exame oftalmológico, como prescrever um óculos, identificar doenças de uma maneira geral, as mais importantes, identificar quando algo está alterado em alguma estrutura, mesmo que aquela estrutura do olho não seja da minha subespecialidade, para eu poder encaminhar aquele paciente para o colega que é especialista naquilo. Isso tudo é muito importante e isso todo oftalmologista deveria fazer. Mas é muito incomum que o paciente entenda de que tem oftalmologista especialista em catarata, oftalmologista especialista em glaucoma, em córnea, em retina. Eu trouxe meu olhinho aqui já para te fazer uma ajuda, por favor, fique à vontade. Então, o olho é pequeno, aqui é um olho esquemático cortado no meio, mas a gente tem oftalmologistas que são especialistas em córnea, que é essa parte aqui anterior do olho. Existe oftalmologista que é especialista em catarata, que é quando essa lente aqui que a gente tem dentro do olho começa a se opacificar. Existe especialista em retina, que é essa parte laranja. Em glaucoma, que no glaucoma a gente pode pincelar, mas é quando a gente tem um dano ao nervo do olho. Secundário é, por exemplo, quando a pressão do olho do paciente é mais alta do que deveria. Tem especialista em neurooftalmologia, que aí é muito como o nervo do olho está e como esse paciente enxerga por causa disso. Tem também especialista em inflamação ocular. Então, poucos de vocês talvez já ouviram falar de que o olho pode inflamar por diversas causas, não só depois de uma cirurgia. Então, pessoas que têm doenças autoimunes podem ter uma inflamação ocular, além de muitas outras infecciosas também. Então, essa ideia de que todo mundo deveria, pelo menos uma vez no ano, ir num médico oftalmologista é ótimo e é premissa. Isso eu acho que é o primeiro grande conceito que a gente precisa deixar aqui muito claro. E a partir desse exame de triagem, vamos dizer assim, se seu médico oftalmologista vê que há um benefício para você ser atendido por um subespecialista em uma dessas outras áreas muito específicas do olho, você seria encaminhado. Isso é importante porque hoje existe
uma infinidade. Se você fala assim, córnea, você acha que é algo pouco profundo, mas você pode passar 2 anos estudando só córnea para começar, porque a gente nunca para de estudar, né, Manu? Então, eu acho que essa ideia é muito importante de você entender que o olho não é só um grau, não é só óculos, você não precisa cada ano só ver se seu óculos mudou, você precisa estar muito preocupado em saúde ocular. E aí, quando você fala em saúde ocular, não é um fator, é você examinar o olho como um todo e, caso tenha alguma alteração, ser atendido por um subespecialista. Perfeito, Bruna. Enquanto você estava explicando, eu estava aqui pensando, você tocou várias vezes no termo oftalmologista, né? E ninguém melhor do que a vice-presidente da sociedade aqui para explicar. Manu, fala para a população quem é o oftalmologista, quem é esse profissional, como e quem pode se autodenominar como especialista aí na visão. Joia. O médico, começando, né? O oftalmologista, ele é um médico, então ele fez um curso, né? Uma graduação em medicina durante 6 anos. Terminada a graduação, né, pode ser feita a prova tanto de residência médica como de especialização em oftalmologia, que tem a atual duração de mais 3 anos. Terminada essa formação de 9 anos, ainda assim a gente pode optar por realizar alguma subespecialidade, que nem Bruna estava comentando. Então, por exemplo, eu quis me especializar em retina. Então, foram depois mais 2 anos, né, de um fellow de retina, né, pude fazer a parte clínica, pude fazer a parte cirúrgica, para aí sim ser uma médica oftalmologista com subespecialidade em retina. Então, de acordo com cada subespecialidade, esse tempo ele ainda varia, fora todos o outro tempo aí de carreira que a gente utiliza, né? Investe no mestrado, mais 2 anos, num doutorado, mais 4 anos. Então, eu definiria, assim, resumidamente, né, que é um profissional, né, altamente capacitado, que fez uma faculdade, que fez um curso de especialização, às vezes uma subespecialização. E como a Bruna falou, a gente está em constante estudo, né? Todo dia sai um artigo novo, sai revista nova, publicação, tem congresso. Então, não só esse período em que a gente estudou para se formar e aí sim ser um oftalmologista, mas a questão da atualização, né? Ela é muito importante. Tá? Vivemos num período, né, num momento histórico que as informações são muito rápidas, mudam, então é muito importante, além da formação, a capacitação e renovação, né, das informações aí que a gente aprende, né? Perfeito, Manuela. Então, a gente falou dos compartimentos do olho, a gente falou de quem é um médico oftalmologista e passando a palavra para a Bruna, aí, que está à frente da coordenação tanto da especialização quanto da residência médica e também dos fellows, né, que são essas subespecialidades que a gente já falou. Então, vocês estão sempre capacitando pessoas para atenderem a população. Então, essa consulta oftalmologista, como que ela se dá? O que é que o médico oftalmologista faz aí no processo de consulta como um todo, Bruna? Como um todo, a gente sempre avalia a visão do nosso paciente. Então, como é que esse paciente chegou em relação à visão? Ele é um paciente que já usa óculos? Se sim, qual é o óculos que ele está usando? Qual é o grau que está naquele óculos? Se não, como que fica a visão dele sem óculos? E aí, depois que a gente avalia essa primeira parte da visão, a gente sempre vai avaliar como é que seria a melhor visão dele naquele momento se eu fosse renovar o óculos dele. E aí, se ele chega a um 100% de visão, ótimo. Se ele não chega a 100% de visão, por que ele não chega a 100% de visão? Ele é um paciente que ele não desenvolveu visão ao longo da vida, ao longo da infância, quando deveria ter desenvolvido visão, ou ele desenvolveu visão, mas por uma doença adquirida, depois mais para frente ele não está enxergando bem. Então, isso vai norteando a gente em relação aos próximos passos. Depois de definir essa questão da visão, a gente vai sempre avaliar a parte anatômica do olho. Então, se ele tem alguma doença específica que a gente possa atuar. E aí, daí vem um conceito também muito importante da pessoa não esperar sentir algo no olho para ir para o oftalmologista, porque pode ser tarde demais. Então, existem algumas doenças, como o famoso glaucoma, que são silenciosas. Então, se você espera sentir alguma coisa no olho para ir no médico oftalmologista, você muitas vezes perde o timing do diagnóstico. E hoje, graças a Deus, a gente está no momento de que a gente pode diagnosticar muitas doenças precocemente e interromper a progressão delas ou tratá-las e curá-las. Perfeito, A Bruna. prevenção, né? A prevenção na atenção primária, né? Ela é primordial, né?
Que nem Bruna bem falou assim, e tem o jargão popular, né? Os olhos são o espelho da alma. Então, a gente consegue muitas vezes diagnosticar ou identificar ali alguma alteração através dos olhos de uma doença sistêmica. Por exemplo, uma hipertensão, uma diabetes, né? Que nem Bruna falou, algumas doenças infecciosas, autoimunes. Perfeito, E Manu. é uma subespecialidade que conversa muito com outras especialidades médicas, né? Isso. Então, é frequente, né? Tanto nós encaminharmos para outras especialidades, como dermato, endócrino, infecto, reumato, como eles encaminharem para a gente para poder ter aí essa conversa e tratar o paciente de forma holística, né? De forma completa, sendo ele um organismo ali vivo, né? E não esses compartimentos separadamente. Perfeito, Manu. E eu acho que você já tocou num ponto que eu queria trazer e que está muito associado à sua subespecialidade, que é a doença da diabetes. Bruna falou que uma das primeiras coisas que a gente faz é avaliar a necessidade de refração do paciente ou não. Então, pacientes diabéticos, a gente sabe que costumam ter flutuações da acuidade visual e podem ou não estar relacionados com flutuações da glicemia, né? Do açúcar do sangue do paciente. Explica para os nossos ouvintes qual é essa associação. Por que é importante que um paciente que é diabético ter conhecimento sobre a sua glicemia antes da consulta e quais são os males que essa glicemia pode trazer para o olho? Joia, Michel. Vou aproveitar um pouquinho antes da sua resposta, né, de dizer a importância deles realizarem um mapeamento de retina e qual é o momento adequado, né? Então, para pacientes aí com diabetes tipo 1, a gente orienta a fazer o primeiro mapeamento de retina até 5 anos do diagnóstico da diabetes. Para os pacientes do diabetes tipo 2, como são doenças silenciosas, então, às vezes o paciente, quando descobre que tem esse diagnóstico, talvez ele já tenha a diabetes aí há algum tempo, então é no momento do diagnóstico da diabetes tipo 2, né? E preferencialmente uma vez a cada ano. Então, o que é que acontece de acordo com o exame ocular para refração, ou seja, o exame de óculos para esses pacientes da diabetes? É que, como o Michel explicou, de acordo com o nível da glicemia no sangue, ele pode desenvolver uma baixa da acuidade visual. Então, para os pacientes que estão com a glicemia muito alta, é como se eles miopizassem, né? Então, eles têm uma dificuldade visual ali para longe que pode flutuar ao longo do dia, já que os níveis glicêmicos eles vão variar de acordo, inclusive, com a alimentação ali do paciente, né? Existe um valor da glicemia, né, que tanto pode ser o HGT, que é aquele que a gente fura o dedinho. Então, para se ter ideia, ali antes de um exame oftalmológico, se pode fazer o HGT, faz o HGT. Idealmente é que esteja abaixo ali de 200, 150. Não existe um valor bem determinado, mas o ideal é que esteja ali abaixo dos 200, 150, para que o exame refracional, o exame de óculos, ele seja o mais confiável possível, né? E outra coisa assim que os pacientes também às vezes questionam muito e relacionam é a questão da glicemia de jejum. Ah, fiz meu exame, a glicemia de jejum deu normal, deu ali abaixo de 90, 99 e estou com HGT muito alto. Que é exatamente aquela questão da variação da glicemia ao longo do dia, né? A glicada, o quanto ela é importante. Então, a glicada, ela vai ser a média dessas glicemias nos últimos 3 meses. Então, ela é o melhor exame para a gente ter ideia do controle clínico da diabetes do paciente e quais as repercussões que pode dar aí a curto ou longo prazo da retinopatia diabética. Perfeito. Eu acho que é muito a ideia do paciente entender de que não é má vontade do médico, no sentido de que, Perfeito. não vou fazer sua refração porque está com o diabetes descontrolado. Na verdade, é um cuidado maior, porque se o diabetes não está bem controlado, você acha um grau hoje, amanhã esse diabetes flutua de novo, vai mudar seu grau. Então, daqui que você pega esse óculos, tem a mínima noção se vai estar adequado ou não. Então, esse conceito de que quem é diabético precisa procurar. Não é fácil, também precisa botar aí o asterisco. Não é fácil, mas precisa buscar, juntamente com os médicos, com endocrinologista, clínico geral, enfim, as outras especialidades. O controle dessa doença vai ser bom não só para a visão, como para o corpo como um todo, e especificamente para a refração, para a gente poder passar um óculos que vai funcionar. Exato. Perfeito, Bruna. Manuela, você falou uma coisa muito interessante. Quando eu perguntei sobre como que é o passo a passo da consulta, você foi lá para o começo, que é o teste do olhinho, né? E teste do olhinho, para mim, eu só tenho que lembrar minha amiga aqui, que é especialista em catarata. É sempre uma pessoa que eu sempre tive minhas dúvidas com ela, viu? De vez em quando eu mando uma fotozinha assim no WhatsApp, porque é uma pessoa que entende muito sobre o assunto.
E no teste do olhinho, uma das doenças que a gente pode fazer o diagnóstico é justamente da catarata congênita. Bruna, uma das perguntas mais comuns dos telespectadores, uma das doenças mais procuradas na internet no mundo todo é a catarata. E o paciente muitas vezes tem um pouco de dificuldade de entender que a catarata não é igual à hipertensão, né? É ou não é, que tem subtipos diferentes, que tem graus diferentes e que tem pacientes-alvo diferentes, pacientes que são mais propensos a desenvolverem ou não. Fala pra gente de uma forma geral, o que é que você pode concatenar aí de informações sobre a catarata para a nossa população? Sempre que a gente escuta catarata, a maioria das pessoas pensa numa pessoa acima de 50 anos, 60 anos, que desenvolveu visão bem e que depois de uma certa idade passou a ter uma baixa de visão. Por o quê? O que é a catarata? Muita gente acaba confundindo catarata com carne crescida. Vê a carnosidade indo dessa parte branca aqui do olho em direção à parte transparente do olho, a parte colorida, e acha que isso é catarata. Isso não é a catarata. A catarata é essa lente aqui de dentro do olho, que é como se fosse uma lente de um óculos. Todo mundo nasce com ela dentro do olho, em teoria transparente, porque para ela funcionar, assim como seu óculos tem que estar transparente. E aí, quando ela vai perdendo essa transparência, ela é denominada de catarata. Antes, quando ela era totalmente transparente, ela era chamada de cristalino. Então, a maioria das pessoas que tem catarata no mundo é a catarata relacionada à idade, que aparece aí tipicamente a partir de 50, 60 anos. Nesse tipo de catarata, hoje, quando é que a gente opera? A partir do momento que a catarata passa a baixar a visão do paciente. Antigamente, a gente esperava a catarata amadurecer. Antigamente, que eu digo há 30 anos atrás, se esperava a catarata amadurecer pelas tecnologias que tinham naquele momento, as tecnologias para cirurgia, de lente intraocular, etc. Hoje em dia é ao contrário. Então, começou a baixar a visão, já se indica em geral a cirurgia por várias razões. Primeiro, porque a tecnologia permite que a cirurgia hoje seja muito segura. Segundo, pessoas com 50, 60 anos hoje são extremamente ativas, precisam da visão, tá? Então, esse é um cenário. O outro cenário são os outros fatores de desenvolvimento de catarata. Então, talvez você nunca ouviu falar, mas bebês podem nascer com catarata, que é a famosa catarata congênita. Então, bebês podem desenvolver a catarata na infância, nos primeiros meses de vida ou ao longo dos primeiros anos de vida, que é a catarata infantil. Então, quando você diz assim, uma catarata, como eu sou também especialista em catarata infantil, muitos dos pais que trazem a criança, muitas vezes é a primeira, eles nem sabiam que podia afetar a criança, e pode. Então, agora, recentemente, todo mundo viu aí a campanha belíssima que Tiago Leifert e a esposa Daiane estão fazendo em relação ao retinoblastoma, e enfatizando muito a questão do reflexo vermelho, que é a base para o teste do olhinho que Michel acabou de mencionar. Então, qual é essa ideia? A retina aqui, ela está um laranja quase amarelado, mas ela pode ser um laranja mais para um tom avermelhado. E todo mundo já tirou foto e viu que com a foto com flash, eu tenho certeza que você em casa também, já viu que a pupila, que é o centro do olho, a menina dos olhos, enfim, a pupila, a parte preta do olho, quando a gente tira uma foto com flash, em muitos casos a gente consegue ver um reflexo avermelhado nessa pupila. O que é isso? É o flash que bateu lá na retina e está voltando com esse reflexo avermelhado. Então, na campanha aí de Tiago, eles reforçaram muito a questão de que fiquem atentos aos seus filhos. Então, você está tirando uma foto de uma criança. Não é normal um olho dela sair com um reflexo avermelhado e o outro sempre com reflexo pardo, amarelado, tipo pálido, esbranquiçado. Não é. Teve isso, tem que procurar um oftalmologista. Pode ser um retinoblastoma, que é o tumor mais comum em olhos de criança. Pode ser uma catarata congênita, pode ser aí várias coisas. A catarata congênita, graças a Deus, a gente teve uma mudança muito grande no momento de diagnóstico dela nos últimos 20 anos. Então, já sei lá, 10, 15 anos, o teste do olhinho, que é esse teste do reflexo vermelho, já é lei de precisar ser feito ou na maternidade ou nos primeiros dias de vida, pelo próprio pediatra ou neonatologista. E isso foi muito importante porque se essa criança já nasce com catarata e o pediatra faz esse teste, não precisa pingar nada de diferente no olho da criança, em 2 minutos você faz, ele consegue identificar aquelas crianças completamente normais, ou crianças suspeitas ou até que com certeza têm alteração.
E hoje o que é que eu vejo? Muitas crianças com catarata congênita chegam para mim com 5 dias de vida, 1 semana de vida, 2 semanas. E aí a gente tem, confortavelmente, algumas semanas aí que eu opero os bebês a partir de 10 semanas e meia. Então, eu tenho um tempo para os pais digerirem. Veja, essa mãe está no puerpério, eles acabaram de receber um bebê. Então, eles têm tempo de digerir todo o diagnóstico, o tratamento, se vai ser cirúrgico ou não. Então, a gente ganhou muito nisso. Antes do teste do olhinho ser obrigatório, a gente pegava as crianças com 5 anos, 7 anos... E acaba perdendo o timing. É muito interessante lembrar do conceito de que, eu acabei de explicar há pouco, a questão de que o adulto já desenvolveu visão, com 50, 60 anos desenvolve uma catarata. Na hora que ele sai da cirurgia comigo, lá fora, ele já está enxergando para esse olho. Se ele só tiver catarata, ele vai estar enxergando maravilhosamente bem. Agora, a criança não. Na infância, do mesmo jeito que ela vai crescendo em altura, mudando o peso, ela também vai mudando muito e desenvolvendo muito a visão. Então, se eu tenho uma criança que tem qualquer coisa atrapalhando o desenvolvimento visual e ela passa aí os primeiros meses, anos de vida com esse fator atrapalhando, retarda o desenvolvimento. Então, quanto antes a gente puder agir, melhor. Aí também me lembra de um conceito que eu sempre gosto de ressaltar, é que aquela velha coisa que eu falei, mesmo sem sintoma, precisa ir no oftalmologista. Então, é muito comum a criança que tem, não precisa nem ser algo cirúrgico, uma catarata, um tumor, mas uma diferença de grau. Ele não tem um grau importante no olho, tem um grau importante no outro olho. Se você não levar esse paciente, essa criança, para um oftalmologista, você vai perder de diagnosticar precocemente, corrigir esse olho que tem um grau importante com óculos e aí evitar esse atraso no desenvolvimento visual. Perfeito, Bruna. Eu acho que você trouxe muito bem a explicação da parte estrutural e eu queria complementar que... Por que Bruna falou essa questão do tempo, né? Não perder o timing da cirurgia? É que a gente não nasce com o olho completamente formado. Eu explico para os pais, quando eu estou atendendo, por exemplo, alguma criança com glaucoma congênito, que o olho é como se fosse uma mudinha. Ele precisa de luz, e luz adequada pelo tempo adequado para desenvolver. Então, esse tempo entre o desenvolvimento é onde a gente tem que agir mais. E você falou muito bem essa questão do diagnóstico que está acontecendo cada vez mais precoce. Essa necessidade desse elo entre a pediatria e, às vezes, a oftalmopediatria ou qualquer outra especialidade, porque os médicos precisam se conversar. Eu acho que o SUS traz um conceito muito importante, que é o conceito da equidade, né? É você tratar todo mundo igual. É você tratar mais rapidamente quem mais precisa ser tratado. Exato. E eu acho que isso vocês lá na Fundação e lá no Hope também vejo que tem feito isso tudo muito bem. Doutora Manuela, você também, sendo parte da especialidade de retina, também acaba tendo contato com crianças que nascem também com alterações retinianas, né? Exato. Explica para os pais quais são essas alterações retinianas que podem acontecer. Bruna falou já do retinoblastoma, mas existem outras também que eu acho que vale muito a pena aí a gente alertar a população. Lógico. Inclusive, recém-nascidos prematuros, né? Começaria assim com eles. Porque os recém-nascidos, né, antes aí da idade gestacional ou com baixo peso ao nascimento, eles não têm, né, os vasos retinianos completamente formados. Então, levam aí algumas semanas para essa retina ser totalmente vascularizada. E aí, se há alguma interrupção ali na vascularização, com alguma área que não está chegando ali o sangue, vão começar a desenvolver neovasos, né, vasos novos na retina daquele paciente, pode induzir, inclusive, até um descolamento de retina, né? Então, além do teste do olhinho, que é obrigatório para esses pacientes prematuros, o mapeamento de retina ele também se faz obrigatório aí até 1 mês de vida, pelo menos, do paciente, tá? Outras alterações retinianas que a gente pode encontrar na infância, né? Doença de Coates, por exemplo, que também é uma doença que você pode identificar ali pelo reflexo vermelho diminuído. Os descolamentos de retina por suas diferentes causas, né? A anemia falciforme, por exemplo, é uma delas, né? E algumas doenças do vítreo, né? Que estão aqui a substância gelatinosa que preenche o interno da cavidade vítrea. Eu trago olhinho, que o olhinho ajuda muito. O interior da cavidade vítrea, né? Apesar de aqui não ter, né, nada assim nessa imagem, ela é preenchida por uma cavidade uma substância gelatinosa, né? Que com a idade ele vai se liquefazendo, que é o vítreo, que podem também haver doenças desse vítreo em que há a perda da opacidade de meios e que também são algumas patologias que, através do teste do olhinho, é possível diagnosticar
diagnosticar precocemente e aí ver qual o melhor tratamento adequado para cada patologia. Tá? Perfeito. Emanuele, você falou a questão das crianças prematuras, né? Então, já trouxe um alerta, eu acho que para quem está ouvindo ou vendo, né, esse conteúdo, poxa, se meu filho foi prematuro, eu tenho que tomar mais cuidado ainda. Exato. Bruna, e para catarata? Quem são as mães e os pais que precisam ficar principalmente alerta? Quais são os fatores de risco para essa catarata congênita aparecer? Existem casos genéticos, então alguns pacientes meus que, por exemplo, a mãe teve catarata congênita, o tio, o avô, e aí qualquer criança que nasça nessa família precisa fazer um teste do olhinho e idealmente ir logo no oftalmologista, aí um mês de vida, 2 meses de vida. Fora disso, pacientes que tiveram, que hoje, graças a Deus, depois da vacinação em massa, é muito raro você ter o síndrome da rubéola congênita, mas se uma gestante tem rubéola na gravidez, precisa ter realmente essa análise mais bem cedo na vida. Também, quando você tem já, por exemplo, foi o primeiro caso na família, mas uma pessoa teve um filho com catarata, todos os filhos que ela tiver, o ideal é que ela também tenha esse rastreio bem cedo. E falando em criança e catarata, também a gente precisa lembrar da causa de trauma. Então, as crianças, a gente sempre diz, criança ativa, aquela que apronta, que é muito energética, é criança saudável, ótimo. Mas essas crianças também têm mais risco de trauma. Então, sempre que a gente tem ou criança ou adulto levando uma pancada na cabeça, às vezes é uma besteira. Por exemplo, uma criança que eu operei de catarata, ela estava entrando no hall do prédio e não viu a porta de vidro. Pronto, bateu ali. Aquela batida na porta de vidro, que nem teve muita importância, o vidro não quebrou, não teve sangue, nada, mas foi suficiente para ela desenvolver catarata no olho. Então, o conceito de que se tem uma pancada forte na cabeça, se levou um choque elétrico, por exemplo, também, é importante que seja avaliado por um oftalmologista. E saber que sempre que a gente tem uma pancada no olho ou no rosto, ou um choque elétrico, você pode desenvolver alterações no olho, como, por exemplo, uma inflamação ou uma catarata até naquele momento, um problema na retina, como um descolamento de retina, ou isso pode também aparecer com o tempo. Então, você precisa estar mais atento para realmente não perder as consultas de rotina. E algo importante de saber fez o teste do olhinho, está normal, Bruna. Quando é que essa criança volta? Quando vai para o oftalmologista, que o teste do olhinho, teoricamente, foi o pediatra que fez. Então, o ideal é que entre 6 meses e 1 ano, essa criança seja examinada por um oftalmologista. Se tiver uma alteração nesse exame, é lógico que vai dar seguimento de tratamento. Não, tá tudo normal. O ideal é que ele volte aí a cada 6 meses até 2 anos. Com 2 anos, o exame continuando normal, começa a se espaçar para ser a cada ano, como no adulto. Perfeito, Bruna. E em relação à Fundação Altino Ventura, uma mãe que teve o diagnóstico, vamos dizer assim, está nessa fase do puerpério, descobriu que a criança está com catarata, o que ela deve fazer para ter acesso à fundação e você também, Manuela, para ter acesso ao CEOP? Na fundação, essa é uma pergunta bem importante, porque a gente entende que para esses bebês, essas crianças, a gente quer inseri-las logo na fila de espera para que eles possam ser ajudados o quanto antes com o tratamento. Então, diferentemente dos adultos, por exemplo, eu sou um adulto que quero fazer um óculos, como é que eu sou atendido na fundação? É através do posto de saúde, ou seja, eu tenho algo que eu quero tratar com cirurgia, enfim. Adultos ou que outras patologias, outras doenças, seria através dos postos de saúde. Agora, crianças ou bebês com catarata congênita, é só o responsável legal levar o encaminhamento de um médico do SUS, dizendo que a criança, fulana de tal, de tantos anos, está com um diagnóstico de catarata em tal olho e precisa de tratamento. O responsável legal leva esse encaminhamento junto com os documentos da criança, então o RG, o CPF, o cartão SUS, e um comprovante de residência, e vai lá na fundação, na sede da Iputinga, de segunda a sexta, em horário comercial, para o serviço social. E aí, no serviço social, vai se pegar as informações dessa criança e já vai, assim que tiver vaga no ambulatório de catarata congênita, ela vai ser chamada para ser avaliada e já entrar no fluxo de cirurgia. Perfeito. Manuela? Isso que a Bruna falou realmente é muito importante, esse fluxo de marcação de consulta através do SUS, né? Atualmente, assim, no estado de Pernambuco, como ele funciona, né?
O atendimento eletivo, né, aquele que o paciente não está ali com a queixa de urgência, ele deve, que nem Bruna comentou, procura a unidade básica de saúde que é referente da sua residência. Tanto o SUS Estado, como o SUS dos municípios aqui em volta a Recife. Tem o SUS Recife, tem o SUS Jaboatão, tem o SUS Olinda. Então, procura a unidade básica de saúde da referência. Vai marcar via Secretaria de Saúde para as instituições que atendem SUS, né? E aí, dessas instituições, marca a primeira consulta, normalmente ambulatório geral, a primeira consulta. Desse ambulatório geral, que aí faz todo o exame completo oftalmológico, se for precisar de alguma subespecialidade, encaminha para as subespecialidades. Isso de uma forma global no estado de Pernambuco. E quando tem algum quadro ali de urgência, de emergência, né, atualmente tem 2 portas de entradas, né? Isso, tanto a urgência oftalmológica da Fundação, como a UPA do Ibura, que é a UPA da Lagoa Encantada. Então, se é uma baixa da acuidade visual súbita, né? A visão piorou de uma hora para outra, teve algum trauma, uma perfuração ocular, então não vai esperar esse atendimento eletivo, vai procurar uma urgência. Na urgência é feita a avaliação e dessa avaliação vai encaminhar para cirurgia ou para tratamento o mais breve possível, de acordo com a necessidade de cada paciente, né? Eu acho importante ressaltar que a emergência da Fundação continua na Boa Vista, naquela nossa primeira sede. E ela é para casos de urgência de alta complexidade. Então, como a Manuela falou, uma perfuração ocular, um acidente, um descolamento de retina súbito, que foi há 1 dia, 2 dias. Então, aquele paciente que está com conjuntivite, algo mais leve, o ideal é procurar a UPA do Ibura, realmente, para a gente poder estar direcionando os casos de mais alta complexidade para a FAV e esses pacientes não estarem lá na emergência esperando horas para serem atendidos. Perfeito. Pegando o gancho, né, de Bruna falando, infelizmente, às vezes a gente ainda pega no ambulatório eletivo alguns pacientes, notei minha visão baixar, mas aí esperei, a consulta demora, o SUS demora. Se tem uma queixa ali aguda, súbita, né, é para procurar urgência. Não é para... às vezes é a via de procura do paciente que acaba retardando, demorando ainda mais o diagnóstico e o tratamento adequado, né? Sabemos, né, que todo o sistema tem suas limitações, mas é um sistema que funciona, né? Que consegue ter acesso tanto ali através da unidade básica, como da cirurgia, o tratamento mais especializado possível pelo SUS. E eu acho que essa questão desse fluxo e organização do SUS, sendo bem gerenciado, esses pacientes eles têm um atendimento de altíssima qualidade. Perfeito, Manuela. E foi incrível, porque você pediu para complementar e estava sedimentando o que eu acredito, que é o principal responsável pela saúde ocular do paciente é o próprio paciente. Pelo que a gente conversou, existem várias estruturas que podem recepcionar, mas essa busca ativa do paciente de compreensão, de perceber o filho, de controlar sua diabetes, de entender tudo isso que a gente está conversando aqui, que inclusive essa é a função desse canal, eu acho que é informar. O primeiro ponto do tratamento é a informação, eu acho que a gente conseguiu fazer isso tudo muito bem, principalmente falando das crianças, como eu falei, eu acho que precisavam desse momento aqui de uma forma mais específica. Passando para o próximo passo, a gente falou de... Quer comentar? Quero, Michel. Deixa eu aproveitar e comentar outra coisa. A cabeça da gente fica a mil, né? Tem muitos assuntos assim, interessantes para se falar, mas... Então, e aí pegando o gancho, né, do que a gente comentou aqui com o Michel sobre os atendimentos, fluxos do SUS, é importante ressaltar a importância dos mutirões, né? Que várias instituições do estado de Pernambuco, tem Bruna aqui representando a Fundação, tem CEOP, tem outros serviços que prestam atendimento SUS e que realizam mutirão ao longo do ano, né, ali com o objetivo de tentar acelerar aqueles pacientes que estão na fila, aguardando um momento, né, dar oportunidade. Às vezes, as pessoas que não procuraram de forma eletiva, mas sabem que está tendo uma campanha, está tendo um mutirão, então isso acaba chamando ali a atenção para eles procurarem um atendimento oftalmológico especializado. Importante que a população fique ciente e busque nas instituições, por exemplo, todas as instituições hoje têm Instagram. Então, se tiver um mutirão aberto para o público, vai estar no Instagram ou nos canais oficiais da instituição essa divulgação. Recentemente, a gente teve, há alguns meses, uma fake news, um mutirão sendo divulgado da Fundação e nada no Instagram mesmo e nos canais oficiais da Fundação. Então, esse cuidado de, se você souber, vai ter um mutirão no CEOP ou na Fundação, em qualquer lugar,
Entra lá no Instagram da instituição, se for verdade, vai estar lá. A outra coisa que eu também queria trazer é o seguinte, que eu, essa semana, divulguei no meu Instagram a questão de doação para a fundação. A gente sabe que essas instituições, elas precisam de ajuda. E a cultura brasileira, a gente não tem muito a cultura de doação. Então, se a gente tiver mais mãos se unindo a gente, aí quando eu falo, não falo só da FAV, eu falo de todas as instituições que trabalham para o SUS, com certeza a gente vai muito mais longe. Então, olhando hoje especificamente para a Fundação, comparando ela com 15 anos atrás, a gente hoje consegue ajudar muito mais pessoas, mas a gente tem uma capacidade muito maior. Então, eu queria convidar todo mundo aqui. Você pode doar R$1, R$10, R$100, uma vez, pode doar todo mês, pode doar para o CEOP, pode doar para outra instituição, mas não se furte a essa ajuda, porque isso pode fazer a diferença. Então, eu já vi paciente lá na fundação que ele não tinha nada. Ele disse, eu faço questão de todo mês doar R$1. Com certeza, esse R$1 dele está fazendo muita diferença. E isso muda as vidas. Então, se você pode ajudar pontualmente... Quantos voluntários a gente não tem lá na fundação? Não posso doar em dinheiro, mas eu posso doar em tempo. Eu tenho um turno por semana, eu tenho um turno por mês, eu tenho um turno a cada 15 dias. Se inscreva numa instituição dessa. Tem oftalmologia, tem em todas as áreas da medicina. Faça a diferença. A gente junto consegue ir muito mais longe. Perfeito, Bruna. Eu achei que ficou muito bem pontuado a ideia de que a gente constrói também a solução do problema que a gente tem, né? E eu achei muito bacana que você levantou essa questão dos mutirões, e a Fundação tem tido muitos mutirões voltados para a questão da catarata. E aí eu queria entrar nas 5 perguntas, as 5 perguntas que a gente veio trazer aqui para vocês responderem. Sobre a cirurgia de catarata, eu estou até imaginando aquele paciente que você chega e fala, olha, a senhora tem catarata, vai ter que operar. Oh, meu filho, mas eu tenho tanto medo de operar os olhos. E esse medo, ele é normal. Eu sempre brinco com meus pacientes que o medo é bom. O medo deixa a gente estar de alerta, o medo faz a gente tomar os devidos cuidados, mas o pânico não. O pânico é quando a gente paralisa e não consegue fazer aquilo que a gente precisa fazer. Bruna, tu como cirurgiã de catarata, o que tu pode falar para a população sobre a cirurgia? Sobre o passo a passo e também, principalmente, sobre a segurança, pensando nesse paciente que nesse momento está assistindo a gente e fala assim, eu vou ter que fazer a minha. Doutora, como é que é? Esse é um tema bem importante e bem comum no consultório. E eu sempre digo exatamente nesse cenário de que o medo é normal, absolutamente 99% das pessoas que sentam na minha frente quando eu estou falando que vai precisar operar de catarata, elas ficam com medo. Às vezes elas nem têm medo ali naquele momento, mas vai chegando, ela vai ficando apreensiva. Isso é normal. A primeira questão é o paciente saber que é normal. Absolutamente quase todo mundo sente e é algo válido. Ao mesmo tempo, ele não pode lhe paralisar. Hoje a gente está num momento da cirurgia de catarata, como eu falei há pouco, que envolve muita tecnologia e isso transforma a cirurgia, quando associamos a tecnologia com destreza médica, um ambiente hospitalar confiável, com todos os cuidados de segurança. Isso transforma a cirurgia numa cirurgia de baixo risco. É isenta de risco? Não, não é isenta de risco, nada é isento de risco. Eu, Bruna, posso morrer hoje. Ninguém pode me garantir que eu vou estar aqui amanhã. Mas é baixo esse risco de eu não estar aqui amanhã. Então, todos os cuidados se tomam para minimizar esse risco. E o paciente fazer o dever dele. Então, não adianta o hospital ter todo um cuidado de segurança, a cirurgia ter sido perfeita, e o paciente ou não usar os colírios, ou não ter o resguardo, que é um resguardo super tranquilo. Os cuidados pós-operatórios é diminuir risco de infecção no sentido de evitar, eu oriento meus pacientes a evitar sair de casa na primeira semana, mas dentro de casa, ele vê o celular, ele vê televisão, ele come na mesa, toma banho. Então, não é aquele pós-operatório que você fica morrendo uma semana na cama. É tranquilo, mas não pode o paciente só porque operei ontem, estou enxergando tudo, não estou sentindo dor, abro o olho, não estou lacrimejando, estou ótimo, quem olha para mim nem sabe que eu operei ontem, vou viver normal. Não. Então, com todas essas peças juntas, o risco é muito baixo hoje. E aí você deixar uma catarata simplesmente amadurecer por causa do medo não é o caminho correto, o caminho mais tranquilo de seguir. O que eu sempre oriento meus pacientes está com medo, vamos nos ver mais, a gente vai tirando as dúvidas, a gente vai esclarecendo sobre a cirurgia, conhece o hospital, eu acho que tem que ser uma somatória de fatores para a pessoa ir se sentindo confortável. A cirurgia, ela é uma cirurgia extremamente confortável também. Existe um anestesista que vai fazer um calmante na veia, além da gente fazer anestesia no olho. Então, não é uma cirurgia que dói. E o pós-operatório, em geral, também é muito tranquilo.
Entendeu? Eu acho que informação Sim. quebra esse medo. Tem uma analogia, né, que às vezes eu uso em consultório com os pacientes. Na verdade, eu vi outro médico, colega oftalmologista, explicando. E depois que eu passei a explicar dessa forma, eu vejo que os pacientes entendem melhor, assim, quando a gente fala assim, vai deixar amadurecer a catarata dura, eles não entendem muito bem, né, o que é. Então, essa analogia da fruta, né? Então, o colega, ele explicava, né, e a gente fala assim, a catarata, imagina que é uma fruta. Então, se a fruta está verde, então não está dando ali a alteração visual, como se fosse uma estrutura que ainda não está madura para ser comida, né? Para ser retirada, no caso. Se a gente deixar a fruta amadurecer muito, que é a catarata ficar ali dura, né? Vai aumentar o risco, às vezes, cirúrgico. Precisa ser uma cirurgia que não é aquela que não dá ponto, e aí vai precisar abrir o olhinho, dar o ponto. Então, também não seria o momento adequado. Então, ele fala muito assim, é como se a gente esperasse o ponto certo do amadurecimento da fruta para que ela não apodrecesse, nem tirasse ela muito verdinha. Então, existe ali um momento que é mais seguro para a gente realizar a cirurgia, sem ter que tirar ela antes do ideal, nem deixar ela apodrecer para ter outros riscos maiores inerentes ali no procedimento. Perfeito. Manuela, eu estou pensando no paciente agora, paciente que acabou de operar. Né? A gente sempre vê aquele paciente falando que o vizinho operou e no dia seguinte estava vendo tudo. Né? E a gente falou aqui também o que é quantidade, o que é qualidade de visão. Fala um pouco para a gente desse pós-operatório, do que esperar. Que a gente, né, como bem pontuou, tem cataratas com durezas diferentes e isso pode dar prognóstico e pós-operatórios completamente diferentes. Isso, exatamente, Michel. E o sucesso, ele é inversamente proporcional à expectativa, né? Então, quando a gente pensa que tá pensando no resultado pós-operatório, primeiro a gente precisa parar, o paciente ter informação e conhecimento do que é que ele tem no pré-operatório. Então, é só a catarata? Ele tem alguma condição oftalmológica que, mesmo que retire a catarata, vai ter alguma limitação de ganho visual? Ele tem o potencial de ganhar ali os 100% de visão, tão, às vezes, esperado por qualquer paciente, tá? Então, vou aproveitar, pegar aqui o modelinho de Bruna e fazer também uma analogia, né, para esses pacientes que esperam um resultado cirúrgico muito bom, mas às vezes tem alguma alteração, principalmente a retiniana, né, que acaba entrando mais aí na minha subespecialidade, como eu acabo explicando para eles, que é o seguinte. Então, o paciente tem uma catarata, tá? Ele tem a opacidade do cristalino, mas a retina dele tem alguma lesão, né, que está ali na área central de visão, que a gente já vê no pré-operatório. Então, fazer a cirurgia da catarata dele é trocar a lente. Mas é como imaginando uma máquina fotográfica. Se a gente trocar a lente da máquina fotográfica, a imagem não vai sair em perfeita qualidade se o filme fotográfico, daquelas máquinas antigas, né? Se o filme ele não tiver também em boa qualidade. Porque a retina, até o exato momento, né? Não tem como a gente substituir aquele tecido retiniano. Então, existem patologias que são passíveis de tratamento, né, que pode fazer, inclusive, em combinação com a cirurgia da catarata. Por exemplo, uma injeção intravítrea, que é uma injeção que a gente aplica no olho com determinado medicamento, pode ser realizado junto da cirurgia da catarata para determinada condição ali retiniana. Mas eu sempre oriento os pacientes qual que é a expectativa. Não tem como a gente determinar, às vezes, qual que é a visão que ele vai ficar do pós-operatório. Mas é dever do oftalmologista, né, explicar a ele o que é que ele tem de condição, além da catarata, que mesmo que eu troque essa lente, vai me dar alguma limitação ali na qualidade ou quantidade visual. E quando os pacientes eles vão para a cirurgia com esse conhecimento, né, eles, no pós-operatório, eles ficam muito mais tranquilos. Porque ele não vai chegar esperando, talvez, que nem o vizinho dele, que, eu operei e vi 100%. Porque ele já tem o conhecimento que tem algum outro fator ali que talvez limite esse ganho visual. Perfeito. Bruno, tu gostaria de complementar alguma coisa? Gostaria, nessa ideia de assim, meu vizinho ficou assim, eu vou ficar assado. Eu recebo muita mensagem por direct no Instagram de pacientes dizendo assim, doutora, eu vou operar minha catarata, vou botar a lente tal. Com essa lente eu vou ficar vendo bem, vou ficar livre de óculos? Só Deus sabe, seu médico, porque a questão de independência de óculos hoje é real, a gente consegue isso em muitos pacientes que optam por seguir com a cirurgia personalizada no sentido de uso de lentes com diversas tecnologias. Então, aqui a gente tem
algumas lentes. A lente que a gente bota no olho do paciente, quando a gente tira a catarata, né? Então, eu tiro uma lente que está opaca e boto uma lente assim, que ela é nesse formato, logicamente, muito menor para caber no nosso olho. E não sei se vocês conseguem perceber aí na filmagem, mas a gente tem lentes de tecnologias diferentes. Então, a parte central aqui dessa lente é completamente diferente da parte central dessa outra lente aqui. Porque elas têm tecnologias diferentes, com objetivos diferentes. Então, eu sempre digo que na hora que a gente está falando sobre lentes diferentes e a gente quer deixar o paciente independente de óculos, é igual a viajar de avião na primeira classe. Você pode operar de catarata, tirar uma lente que está opaca, colocar uma lente transparente de boa qualidade. As lentes do SUS são de boa qualidade, a lente nacional é de boa qualidade. Veja, tem aprovação da Anvisa, se tem como premissa de que sim, elas são de boa qualidade, passaram todos os testes de qualidade, etc. Mas ela não necessariamente tem como objetivo lhe livrar de óculos. A questão da comparação com a primeira classe é perfeita. Você vai chegar no destino final. Você pode ir na primeira classe no avião, você pode ir na classe econômica. Então, aqueles que querem pagar pela lente importada, no sentido de com mais tecnologias, que vai corrigir astigmatismo, que vai corrigir vista cansada, etc., podem, com a cirurgia de catarata, aproveitar e diminuir a dependência de óculos, desde que o olho deles tenha boas condições de compatibilidade com essas lentes de mais tecnologia. Então, mesmo que um paciente entre no meu consultório, primeira vez que eu estou vendo, doutora, se meu convênio não pagar, eu pago o que for, mas eu quero a lente mais cara, que eu quero tirar o óculos, eu quero ficar sem óculos. Primeiro eu acalmo ele, digo, calma, eu também quero lhe dar isso no sentido de menor dependência de óculos. Mas a gente primeiro precisa fazer todos os exames no seu olho, eu preciso conhecer seu olho totalmente, seu olho direito, totalmente seu olho esquerdo, para eu poder entender e lhe orientar em relação a algumas opções de lentes de qualidade igual. Elas não diferem em qualidade, mas elas diferem em tecnologia agregada. O que é que uma lente faz que a outra não faz? E dessa forma, o paciente, assim como a Manuela falou, é muito importante para ele ir para a cirurgia consciente. Qual é a expectativa, não só de visão, como de melhora de visão? Quando que eu vou chegar lá? Então, às vezes, ele tem uma alteração de catarata e alteração de retina, como a Manuela estava falando. Catarata e alteração na córnea. É uma alteração que ele só tem que ter mais paciência e ir conduzindo com o oftalmologista, e a visão dele vai ficar bem. Fique tranquilo, a gente vai chegar lá. Não vai ser igual o vizinho que no dia seguinte já estava vendo tudo, mas vai chegar lá. Ou é uma alteração de que realmente tem uma limitação no ganho de visão, mas tudo que é perdido por causa da catarata, em relação à visão, você vai recuperar. Então, são esses detalhes que são muito particulares. Não tem como eu dizer, ou qualquer médico dizer, de que se você botar tal lente, você vai ficar sem óculos, ou vai ficar enxergando bem. Depende de como é seu olho, se você tem indicação para essa lente, se você tem alguma outra alteração no olho que vai com que seu pós-operatório seja mais especial. Perfeito, Bruna. Eu gosto muito de usar a analogia do próprio óculos, né? Quando a gente vai falar de uma lente aí mostrando assim, o que a Bruna estava tentando exemplificar, a lente, quando a gente tira a catarata, a gente coloca ela dentro de um local, dentro de um saquinho capsular, e essa lente é igual a um óculos, que pode ser para longe, um óculos pode ser para longe intermediário, ou um óculos para longe intermediário e perto. E nem todo mundo se adapta com óculos multifocal, nem todo mundo pode usar um óculos multifocal. E aí é a mesma condição que a gente fala sobre as lentes. Eu gosto de dizer no consultório que não existe uma lente perfeita. Existe uma lente perfeita para o olho da Manuela e uma lente perfeita para o olho da Bruna, aonde a expectativa precisa, como a Manuela falou, ser bem alinhada, porque outra coisa que eu gosto muito de reforçar é que perfeito mesmo, só um olho humano jovem sem patologia. Por mais que a tecnologia se aproxime o máximo possível do que é uma visão funcional trifocal, a gente sabe que a gente não consegue ainda mimetizar essa qualidade visual que às vezes a expectativa do paciente requer trazer. E, Manuela, pensando também nesse posicionamento da lente que Bruno explicou tão bem, ela é colocada dentro de uma, vamos dizer assim, um saco que a gente chama de saco capsular. E uma das perguntas que eu trouxe também foi a questão da limpeza da lente. Por que essa lente precisa ser limpa? E melhor dizendo, é a lente que precisa ser limpada mesmo? Por favor. Isso. É muito engraçado a ideia que os pacientes chegam até em consultório quando vêm, né? Ai, meu vizinho limpou a lente, eu não limpei minha lente ainda. Eu preciso limpar quantas vezes por ano? Então, que nem Michel mostrou ali, na verdade, é o saquinho, a parte de trás do saquinho que fica opacificado. Então,
A gente tem a lente em si, ela tá nítida, mas a cápsula posterior do cristalino, né, que é o saquinho onde a lente vai estar apoiada, ela pode opacificar, tá? E eu falo pode por quê? Não é toda a cápsula que opacifica. Tem algumas lentes que opacificam mais do que menos, tá? Mas só justifica a gente fazer essa limpeza da lente quando essa opacificação da cápsula, ela compromete a visão, né? Essa limpeza ela é feita com um laser, né? O YAG laser. É um procedimento de baixo risco, indolor. É um procedimento até super rápido. Às vezes os pacientes chegam tão ansiosos, né? Então, a gente explica, não vai doer, só fica paradinho, olhando ali no ponto de fixação, vai escutar uns disparos, e aí, já terminou? Né? E não é uma limpeza, eu brinco, não é casa, tem que limpar 10 minutos, 15 minutos depois tá sujo, né? Então, você faz essa limpeza de forma definitiva. Fez uma vez, é para o resto da vida. E não necessariamente todos os pacientes vão precisar. E quando vão precisar? Eu operei tem alguns meses. Operei já há anos, não precisei. Isso é muito individual. Vai depender das avaliações oftalmológicas e da necessidade de cada um. Perfeito, eu achei que foi muito importante. 2 temas que eu queria que você abordasse, você abordou belíssimamente. Um é que todos os pacientes que fizeram cirurgia de catarata, em algum momento vão precisar fazer a limpeza. Que essa limpeza ela é feita uma única vez. E que ela não necessariamente tem associação com uma cirurgia que foi feita da forma adequada ou uma lente que não é boa. Isso é uma condição que vai acontecer em todos os casos. Mas você falou também de possíveis complicações, que são complicações baixas, é um procedimento muito baixo risco. Mas, Bruna, você poderia falar para a gente, o paciente que fez essa limpeza, quais são os cuidados que ele tem que ter? O que pode acontecer na visão que seria um sinal de alerta? Porque, por exemplo, no Hope mesmo, muitas vezes eu faço a limpeza, mas o paciente volta para o médico que solicitou. E a gente fica sem saber se voltou no período adequado. Quais são esses cuidados, Bruna? Os cuidados, como não é uma cirurgia, você não está abrindo o olho do paciente, não tem um pertuito de comunicação entre o ambiente e o olho, o primeiro grande conceito é o paciente entender de que ele pode tomar banho de piscina, tomar banho de mar, enfim, pode sair, pode ir no shopping, pode ir no restaurante. Eu não deixo meus pacientes sem fazer essas coisas, até porque não tem risco de infecção. Mas eu oriento eles a evitar pegar peso no dia que eu faço o laser. Usar os colírios que eu normalmente passo para ajudar o olho a cicatrizar, querendo ou não, foi aplicado energia dentro do olho desse paciente, então é normal que se gere uma inflamação mínima, mas que sim é gerada. Então eu passo um remédio, um colírio, que ele fica pingando por poucos dias, mas para ajudar no controle dessa inflamação, para evitar também que aumente a pressão do olho dele. Em geral, é comum os pacientes relatarem que logo depois do laser eles passam a ver uns pontinhos na visão, as famosas moscas volantes. Se os pacientes já viam essas moscas volantes antes do laser, o que eu percebo é que elas podem até piorar logo depois do laser, mas depois volta a um estágio basal, que ele já tinha antes. Se é um paciente que não via, em geral ele pode passar a ver durante o tempo, mas em geral depois isso é reabsorvido. Os pontinhos não nos preocupam. Agora, se o paciente passar a ver flash de luz, e aí flash de luz é literalmente um flash, como se alguém estivesse tirando uma foto sua, aí sim você precisa voltar logo no seu oftalmologista, em qualquer etapa da vida. Seja depois de uma limpeza, como vocês estão falando, seja sem nenhum fator de risco, não teve trauma, não teve nada, ou teve. Enfim, se você está no seu dia a dia e passa a ver como se fosse uma descarga elétrica, um flash, é literalmente um flash, eu já vi flash. Eu sou míope, e aí teve um dia que eu estava no escritório e eu vi um flash de luz, que é como se alguém estivesse tirando uma foto sua com flash. Fui para o hospital, fiz o mapeamento de retina, que é esse o exame que a gente faz quando o paciente vê flash de luz, e eu tinha uma área da minha retina que estava mais fragilizada. Fiz como se fosse uma proteção com o laser ali, tratei e ótimo, vida que segue. O importante é não ignorar esse sinal. Perfeito. Olha, gente, o tempo passa rápido, acreditem, a gente já está conversando há bastante tempo aqui, mas eu queria trazer a última pergunta, tá? Para a gente concluir toda essa conversa, que eu acho que foi muito proveitosa. E ainda é em cima dessa noção dos cuidados, que serão os cuidados pós-operatórios da cirurgia de catarata. Para o paciente, muitas vezes aquele paciente que é muito temeroso para fazer a cirurgia, você fala assim, não abaixa a cabeça, o paciente basicamente não consegue nem comer. E eu acho que a gente está aqui para instruir isso, né? A cirurgia mais realizada no mundo ainda é a cirurgia de catarata. Bruna,
Pensando que eu sou o seu paciente, acabei de lhe operar, eu já falei pra Bruna que ela que foi operar minhas cataratas. Eu sou o seu Com o maior paciente, prazer. como que é a sua orientação? Imagina que você está na frente do seu paciente, a sua orientação basal e geral, e se você puder focar aí nas grandes lendas urbanas que a gente também às vezes acaba ouvindo, e depois, Manu, você vai ter a palavra aí para finalizar a pergunta, tá? Eu sempre começo explicando de que é importante ele evitar se abaixar. Eu vou fazer aqui para vocês verem. Se abaixar. Evitar pegar peso. Agora, isso que Michel falou, mexer a cabeça, isso não atrapalha a cicatrização. Então, você pode olhar dos lados, pode olhar para baixo. Eu estou olhando devagar só por causa do microfone. Mas você vai andar olhando para o chão, você vai comer olhando para o prato. Isso é importante. Você vai olhar para o celular na posição dele. Então, esse é um dos grandes mitos em relação ao pós-operatório você pode movimentar a sua cabeça, mas evitar se abaixar como um todo. Evitar dormir para o lado que foi operado naquele dia ou no dia anterior. E aí é bem importante isso, porque você não quer botar pressão nesse olho. Então, vamos dizer que eu operei esse meu lado, o olho desse lado de cá, eu vou evitar dormir para esse lado. Ou você dorme para o outro lado, ou de barriga para cima, em geral, durante uma semana, tá? Evitar também dormir pressionando o olho. Então, tem gente que dorme com o braço literalmente apertando o olho. Importante evitar isso. E essa questão desse hábito de dormir apertando o olho, eu até digo alguns meses, aí uns bons 2, 3 meses, porque é uma força aí contínua que você está exercendo no olho. Eu digo que é pro resto da vida. Toda vez eu falo, olha, se você dorme apertando o seu olho, eu sou especialista em glaucoma, não faça isso. E, Bruna, verdade. por quanto tempo você fala essa questão do abaixar a cabeça? Qual é o prazo? Uma semana. Isso, logicamente, que a gente está falando da imensa maioria das pessoas que operam catarata. Se ele tiver algum fator de risco a mais, que pode ser prolongada essa orientação. Mas, em geral, a maioria das pessoas, uma semana. Algo que é bem importante, eu sempre oriento cuidado com o animal doméstico. Então, não é porque é meu cachorro, meu gato, que nunca sai da minha casa, que ele pode estar em contato íntimo comigo no pós-operatório de cirurgia de catarata. A cirurgia de catarata, quem já teve a oportunidade de ser operado ou ter alguém na família que operou, sabe que o pós-operatório é maravilhoso, mas não é um pós-operatório que dói, que o paciente fica sem conseguir fazer nada. Mas, para o olho cicatrizar bem, a gente precisa ter alguns cuidados. E uma infecção no olho após uma cirurgia de catarata é um quadro avassalador. Em pouquíssimas horas a gente perde visão. E não é visão assim, tô vendo embaçado, não. Eu não estou enxergando. E para a gente voltar a enxergar melhor, é complexo. A gente passa de uma cirurgia que a gente estava visando uma visão maravilhosa para, se você tiver uma infecção no pós-operatório, você realmente está lutando para manter seu olho ali. Então, eu sempre... Não é que eu sou terrorista, mas eu jogo as cartas limpas. Você não é porque está se sentindo bem que você vai sair de casa, vai resolver coisa. Porque às vezes a pessoa acha que... eu estou em casa uma semana de molho, eu sou uma pessoa extremamente ativa, deixa eu aproveitar para resolver minhas coisas na rua. Não. Vai ficar mais em casa. Então, esse contato com o animal doméstico, por mais limpo, por mais domesticado que ele seja, precisa ser evitado. Eu até sugiro separar mesmo os ambientes da casa, onde aquele animal vai circular e onde o paciente vai circular. O paciente come na mesa, se alimenta na mesa, toma seu banho sozinho, toma seu banho com shampoo, creme. Se tem o hábito de lavar o rosto com sabonete, lava o rosto com sabonete. Assiste televisão, mexe no celular. Agora, a cada 20 minutos de eletrônica, eu sempre oriento. Dê um intervalo de 1 a 2 minutos. Não é aquele negócio que você vai sentar no sofá e vai olhar o Instagram 3 horas seguidas. Tem que ter intervalos. O olho foi recém-operado. Então, você vai voltando às suas atividades normais. Eu quero que você vá aproveitando essa visão, o cérebro vá se acostumando com aquela visão nova, depois da cirurgia de catarata, mas sempre com parcimônia, então, com intervalos. Doutor, eu posso cozinhar? Cozinhar é uma coisa que eu também peço para ficar uma semana sem cozinhar e sem lavar prato. Mas as facilidades da vida moderna. Então, eu sempre digo isso no pré-operatório. E aí eu já digo, se organize, veja se alguém pode deixar, ou você mesmo deixar a comida pronta. Porque montar um prato e esquentar no micro-ondas, a pessoa pode tranquilamente. Esquentou no micro-ondas, comeu, deixa o prato na pia para outra pessoa lavar. É até interessante porque eles acham muitas vezes, os pacientes, que assim, mas eu vou trocar a bucha, eu vou lavar longe do meu rosto. Mas não é nesse sentido. O sentido é que a boca da gente tem bactérias diferentes do que o olho. E a gente está sempre aqui falando do cuidado em relação a diminuir risco de infecção. Então, por mais que você troque a bucha, na hora que você lava os pratos, aquela bucha já começa a ter contato com todas aquelas bactérias que a gente não quer que tenha contato tão íntimo, vamos dizer assim, com o seu olho.
A higiene é muito importante também de quem operou. Então, lembrar de estar sempre lavando as mãos, de tomar banho completo. Alguém da rua chegou, enfim, não está operado, vai ficar em contato mais íntimo com quem operou. Toma um banho também. Depois de uma semana, já estou ótimo, posso fazer tudo e ficar descuidando dos colírios? Não. Tem colírios que vai continuar por 30 dias, por exemplo, na minha rotina. Ele precisa usar os 30 dias. A vida vai voltando ao normal depois de uma semana da cirurgia, mas usando os colírios corretamente e tendo os cuidados com a higiene. Então, tá evitando tocar no rosto, evitando coçar o olho de jeito nenhum. A higiene ocular, tu orienta como, Bruna? Quem faz a limpeza antes da cirurgia com o shampoo Johnson ou algum sabonete específico para a região ocular, como Blefagel, Blefos, etc. Logo depois da cirurgia, eu paro um pouco, eu interrompo um pouco esse tratamento, porque o que eu vejo é que os pacientes ficam com medo de estar esfregando a região periocular e a pálpebra em si. Então, eu sugiro, eu oriento até a suspender um pouco. O tratamento com lubrificante, eu oriento comprar um lubrificante novo. Então, quem já fazia o lubrificante antes para olho seco, compra um novo e continua usando o tratamento. A lubrificação ocular é muito importante também para a cicatrização desse olho, para que o paciente tenha a melhor qualidade de visão possível para ele. Lavar o olho é fechar o olho e lavar com água da torneira, água da Compesa mesmo. Eu não oriento o paciente a comprar o soro. O soro, ele não tem conservantes, então ele é uma solução que pode se contaminar muito facilmente. Então, essa ideia do paciente de, eu vou lavar com soro dentro do olho, vou botar o soro na geladeira para ficar lavando geladinho, ou lavar com leite materno, ou lavar com leite de machiste, ou lavar com leite de qualquer coisa. Não. Fechou o olho, que é normal alguns colírios da cirurgia de catarata, do pós-operatório, ele junta como se fosse o conservante dele na lágrima, fica mais esbranquiçado assim, uma secreçãozinha. Só você fechar o olho, lava com água, tira. Se quiser ter o hábito de lavar o rosto com algum sabonete específico, fechou o olho, lava o seu rosto. E é mais essa preocupação com a higiene de uma forma geral. Perfeito. Quer complementar? Complementando um pouquinho algumas questões que Bruna falou, assim. Bruna falou sobre animais, né? Outro fator importante também são as plantas. Então, quem manipula a planta, Perfeito. às vezes até é profissional ali da área da agricultura. Então, ter muito cuidado, que é outro fator importante para a contaminação ocular, principalmente nessa primeira semana, né? E a questão das endoftalmites. A endoftalmite é essa infecção grave que Bruna comentou, que pode ocorrer e que o resultado, assim, às vezes por mais tratamento que se faça com maior brevidade possível, o resultado visual é muito ruim. Então, aqueles pacientes, eles começam com o olho vermelho, quente, com baixa visual. Qualquer sinais desse, né, de alarme, urgência direto. Outra questão que Bruna comentou a respeito do cuidado. Lá no CEOP, a gente tem o costume de, no pós-operatório, deixar um protetor de acrílico. O paciente já sai com ele, então tira depois a gase ali no primeiro dia do pós-operatório. E aquele protetor de acrílico, a gente normalmente orienta que eles passem aquela primeira semana, quando estão em casa, que vão dormir com ele, né? Para eles diminuir a chance de ter ali algum trauma. Assim como a questão dos colírios, tem às vezes pacientes, eu posso usar o lubrificante nos 2 olhos, operou um e quer usar nos 2, né? Ou o colírio ali do antibiótico, do anti-inflamatório, então a gente orienta deixar aqueles colírios reservados para o olho que foi operado, né? Para diminuir ainda mais a chance de contaminação. Assim como lavar, higiene bem das mãos antes de pingar os colírios, tentar não encostar o colírio nos olhos na hora de pingar. E uma coisa engraçada que vocês estavam falando da posição, é uma coisa que acontece muito comigo no consultório, que eu fiquei aqui rindo até, porque é o seguinte, como eu faço cirurgia de retina também, Sim. E às vezes a gente na cirurgia, às vezes até uma cirurgia combinada de catarata com retina, às vezes a gente bota gás, aí pede para o paciente ficar, né, às vezes olhando para baixo, e aí no pós-operatório ali de um dia que estão na revisão, às vezes tem catarata junto com retina, aí um faz uma para levantar a cabeça, outro não, ela diz para ficar baixo. E ficam ali discutindo qual que é a posição correta. Então, aqui nem Bruna disse, cirurgia de catarata, evitar, né, ficar olhando para baixo. Mas existem casos de cirurgias oculares, né, principalmente retina, que se coloca gás, que o paciente precisa ficar olhando para baixo ali, principalmente durante a primeira semana. Perfeito. Eu já ia chamar ela de Manu de novo, né? Que eu já chamei ela aqui de Doutora Manuela. Manu. Mas olha, eu adorei as colocações de vocês. Eu acho que a gente abordou tudo. Eu gostaria de complementar, que eu acho que, até baseado num ponto que Bruna tocou, dor.
Dor no pós-operatório. O desconforto ele é comum. A gente, durante a cirurgia, a gente troca muito o líquido que tem dentro do olho por um soro específico que pode dar aquela ardência, a sensação de areia. Mas eu acho que um paciente que operou e está sentindo uma dor intensa, esse paciente sim precisa procurar aí as emergências oftalmológicas, como vocês já pontuaram aqui. Ô, Michel, ou se estava vindo numa melhora de visão e aí teve aquela baixa a visão. Aquela baixa um pouco mais intensa, assim. Muito obrigado, gente. Eu ficava aqui, eu acho que eu tinha mais umas 10 perguntas. Eu estou tirando algumas pequenas dúvidas mesmo, fazendo de conta que são os meus... são os ouvintes. E, Bruna, queria te agradecer, tá? Como eu falei, você foi muito humilde na sua apresentação. A gente sabe... Na verdade, eu até brinco, eu digo que existem 3 Brunas, tá? Elas trocam entre elas, porque ninguém conseguiria fazer tanta coisa e fazer tanta coisa com tanta excelência. Fico muito feliz de você ter aceitado o nosso convite e fique, por favor, aí com a palavra para você fazer as últimas considerações para os nossos ouvintes. Eu queria agradecer pela oportunidade, é sempre um prazer de estar aqui, agradecer a Michel, agradecer a Manuela, parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo na Sociedade Pernambucana de Oftalmologia. A sociedade ela é voltada tanto para fortalecer os oftalmologistas, como muito um papel bem importante dela é trazer informação de qualidade para a população. E eu acho que esse programa que vocês estão com o podcast, com certeza vai ser muito válido nesse sentido. De tudo que a gente falou, eu acho que a gente pincelou muita coisa importante, mas eu queria que vocês levassem para casa a importância dos exames de forma preventivos. Então, de rotina, você precisa ter um mês do ano, que aquele mês, qualquer que seja, você vai fazer todas as suas prevenções. E aí inclui o exame oftalmológico. Então, se você está numa idade que você precisa fazer preventivo ginecológico, parecer o preventivo também em relação à cardiologia, bota lá, aquele mês é sagrado de você fazer, porque senão o tempo está passando muito rápido. Quando você viu, passou 3, 4 anos. E sempre identificar uma doença precocemente é o caminho para que a gente possa tratar de forma mais efetiva. Perfeito. Manuela, eu queria colocar aqui para todo mundo saber que você é a primeira mulher vice-presidente da sociedade. Eu acho que isso é uma conquista muito forte. Para quem trabalha com você, rapidamente te admira. É uma pessoa muito doce, mas é uma pessoa muito forte. Eu acho que é isso que a sociedade está precisando. Te agradeço aí a presença no canal. E, por favor, considerações finais. Eu que agradeço. Eu agradeço estar aqui com vocês. Agradeço a Bruna por ter vindo, né? Que nem Michel fala, o trabalho dela, né? Como oftalmologista e como pessoas, quantas pessoas, né? Pode ajudar, né? Através da fundação, através do seu trabalho. Michel, pela sociedade, na verdade, eu brinco com a diretoria que eu agradeço muito mais e aprendo muito mais com eles do que eu estou contribuindo. Porque... Impressão sua. Não, porque, assim, é uma área completamente diferente ali da prática clínica nossa, né? E aí, comecei até a frequentar a SOP ali, até por curiosidade, saber como funciona. E eu vi quanto a gente, como oftalmologista, precisa se interar e aprender, né? Fortalecer nossa sociedade, os vínculos com os colegas, as instituições, né? Tanto a área de ensino como a área de informação para saúde ocular e dos nossos pacientes, que... Para mim, é que é uma honra terem me aceitado e estar lá na diretoria aprendendo com eles, né? Eu tenho muito a agradecer, né, ao pessoal da diretoria. Fico muito feliz, né, da participação de Michel, das novas ideias que você trouxe para a sociedade, né? Eu acho que nós, oftalmos e população, tem muito, né, a ganhar e agradeço você aí pela ideia do cast, tá aqui gerenciando, nos assessorando em todos os detalhes, viu? Muito obrigada. Agradeço. Eu sempre quis dizer isso. Se inscreve no canal e curte, tá? Porque esse é um canal realmente que a gente pretende alimentar aí mensalmente, tá? A gente tem buscado através das redes sociais, as perguntas que são mais comuns. Então, a gente constrói todo esse conteúdo baseado na dúvida do paciente. É um esforço da gente estar aqui, elas estão aqui, cancelaram o ambulatório, final do dia, tudo isso. Então, é um esforço nosso como sociedade para trazer para vocês o máximo de saúde ocular que for possível. Agradeço a presença de todos e até a próxima. Tchau, tchau.